Relações entre psicologia e educação escolar. Contribuições e limites das grandes teorias cognitivas de domínio geral e a defesa de uma psicologia vinculada a didáticas específicas. Arthur Gomes de Moraes. Introdução. As antigas expectativas, a falta de identidade da psicologia educacional e o tardio diálogo com as didáticas específicas que enfocam os conhecimentos ensinados na escola. Psicologia educacional, psicologia da educação. Psicologia. Se as formas de denominar esse campo têm variado e parecem envolver vieses distintos nos modos como se compreende o papel da psicologia, no binômio psicologia-educação, parece evidente que muitos continuam formulando expectativas de que aquela ciência tenha algo a oferecer aos que praticam a educação escolar. É interessante constatar que a crença de que a psicologia teria contribuições fundamentais para oferecer à educação é mesmo anterior ao advento da psicologia científica. Como observa Cole, em 1987, já na primeira metade do século XIX, Herbart advogava, ainda numa perspectiva da psicologia filosófica, que caberia a esta oferecer os meios para a realização dos objetivos da educação, os quais seriam definidos pela filosofia moral. Assistimos, assim, logo no início do século XX, ao advento de uma área de conhecimento denominada psicologia educacional, cuja justificação social tomaria propósito semelhante ao postulado tantas décadas antes. Sabemos, no entanto, que as relações entre psicologia e a educação têm assumido, ao longo dos tempos, o caráter de uma promessa nunca cumprida ou de um casamento com uma série de queixas, especialmente por parte de estudiosos com formação em outras ciências da educação. Após as contribuições como a de William James, as da psicometria e as dos primeiros behavioristas, podemos constatar que, ao final da década de 30, as diversas escolas psicológicas existentes voltavam-se, de algum modo, para a educação, Cole em 1993 e 2004. Quer entre as teorias de desenvolvimento da aprendizagem ou das medidas individuais, encontramos uma preocupação constante em derivar implicações educacionais. Se, até a década de 40, a psicologia educacional teria assumido, segundo alguns analistas, o lugar de rainha das ciências da educação, o mesmo não se verificaria nos anos 50. Autores como Cole, em 1987, 1990 e 1996, revelam, então, um espaço de ambiguidade. Por um lado, observava-se uma expansão da psicologia educacional junto ao público, através da produção de diversos manuais e compêndios relativos a essa disciplina, que eram usados na formação de educadores. Por outro lado, sob outra perspectiva, registrar-se-ia uma crise quanto às expectativas de contribuições de nossa disciplina à pedagogia. O estado pulverizado e aparentemente irreconciliável das proposições das diversas escolas teóricas da psicologia que se voltaram à prática educativa prenunciava dificuldades em se obter dessa ciência uma compreensão mais coerente e adequada do processo de ensino-aprendizagem escolar e do desenvolvimento do aluno que dele participa. César Cole e Edward Marty, em 2004, assinalam que o contexto histórico mundial do final da década de 50 e do início dos anos 60, marcado pela Guerra Fria, pela corrida espacial e pelas lutas em diversos países por uma democratização do ensino, teriam contribuído para um novo fluxo de otimismo. A expectativa dos governos de encontrar na educação a chave para o enfrentamento dos problemas sociais e para o desenvolvimento tecnológico provocou um aporte de verbas significativo à pesquisa educacional, em cuja concessão a disciplina psicologia educacional, por sua tradição, teria desfrutado de privilégios em relação às outras áreas. O período que vai de 1960 a 1975 é marcado, então, por uma série de movimentos e inovações. Assistiu-se, desse modo, a uma significativa expansão e criação de departamentos de psicologia educacional nas comunidades acadêmicas. Teorias como a de Piaget e a de Skinner
ocuparam e disputaram hegemonia em diferentes comunidades e países. Contudo, após o clima de euforia registrado naqueles aproximadamente 15 anos, assistimos no final dos anos 1980, novamente, a um período de não apenas desilusão, mas de questionamento e críticas contundentes. A maior divulgação no Ocidente da perspectiva sociocultural de Vygotsky correspondeu a uma espécie de destronização do paradigma piagetiano. A constatação de que não se pode atribuir à psicologia o papel de explicar, sozinha, os fenômenos educacionais, adicionaram-se críticas severas à psicologização da educação, tal como concebida ou praticada pelos psicólogos, devido à alienação que historicamente essa perspectiva estaria favorecendo, por desprezar ou não enfatizar uma análise dos determinantes sociais, econômicos, culturais e políticos da educação enquanto prática social humana. Tanto no Brasil como no exterior, vimos no final dos anos 1980 e 1990 um novo embate entre defensores e críticos da psicologia como fundamento da educação. Especificamente no Brasil, desde os primeiros momentos do processo político de redemocratização, marcado pela volta da eleição de prefeitos para as capitais em 1985, vemos que a maioria dos currículos municipais e dos documentos voltados à formação do professor passaram a adotar, de maneira explícita, referências de psicólogos construtivistas. Interpretamos que muitas das críticas feitas ao construtivismo, o qual era acusado de promotor de alienação, são, na realidade, marcadas ideologicamente e expressam assim disputas no campo do currículo ou posições que ainda tratam como coisa menor o ensino dos conteúdos escolares. O brevíssimo esboço histórico que tentamos delinear até aqui, apesar de suas evidentes limitações, talvez tenha conseguido evidenciar que a psicologia educacional, como disciplina aplicada, tendeu a receber contribuições das diferentes escolas psicológicas ou de áreas da psicologia, que ao longo das décadas do século XX dominaram a produção e o debate científico da psicologia. Se esta é uma ciência que ainda não dispõe de um paradigma próprio e definido, a psicologia educacional como disciplina ponte, Cole, em 2004, parece ter ficado ao sabor das oscilações teóricas, constituindo nos espaços de formação de educadores um amálgama das diversas perspectivas das variadas áreas do conhecimento psicológico. Cole, em 1996. Alsobel, em 1969, diagnosticava que a psicologia educacional vivia um dilema crucial como disciplina aplicada. Constituiria uma mera área de compilação de conhecimentos produzidos pela psicologia básica, da qual se esperaria derivar receitas educacionais? Ou ela teria que assumir-se como disciplina, com objeto de estudo próprio, a que deveria corresponder a formulação de princípios explicativos derivados de verificação empírica realizada por seus estudiosos com base no ensino e na aprendizagem que tem lugar na escola? Como veremos na última seção deste capítulo, é só nos anos 90 que se consolida uma tendência chamada Psicologia das Disciplinas Escolares, na qual não só é assumida a última solução proposta por Alsobel, mas se passa a buscar uma clara relação entre psicologia educacional e didáticas específicas. Antes, porém, trataremos na próxima sessão dos ganhos e dos percalços que julgamos ser o legado das tentativas de se adotar teorias psicológicas de domínio cognitivo geral como paradigma para a interpretação e para o tratamento das questões da escola. Contribuições das grandes teorias cognitivas de domínio geral para a educação e suas limitações. Na história das relações entre psicologia e educação escolar, vemos uma tendência compreensível de se buscar nas grandes e prestigiadas teorias gerais do desenvolvimento e da aprendizagem bases para a ação pedagógica. Desde a primeira metade do século XX, essa busca implicou em se recorrer, por exemplo, à psicanálise e ao behaviorismo. Até hoje, o estudo de autores como Freud, Whelan, Skinner, Piaget e Vygotsky é predominante na formação de futuros professores que estudam nas faculdades de educação do planeta.
Face aos propósitos e limites de escopo deste texto, privilegiaremos teorias que formalizaram explicações para o processo de aprendizagem e que, apesar das oscilações tratadas no bloco anterior, ainda são as principais referências para o debate da educação escolar. Enfocaremos as teorias de Jean Piaget e Lev Vygotsky, pelo respeito que ainda gozam e pelo espaço que ainda ocupam na formação de nossos educadores. Tal como Carmiloff Smith, em 1992, aponta, tais teorias, assim como o behaviorismo de Skinner, apesar das maiores ou menores divergências entre elas, compartilham um ponto de vista: a explicação dos processos de mudança cognitiva com base em princípios explicativos gerais para todas as áreas do conhecimento. Desse modo, se para Piaget a reequilibração das estruturas lógico-matemáticas seria o fator explicativo do desenvolvimento em todos os campos do conhecimento humano, do julgamento moral à física, para Vygotsky, todos os conhecimentos humanos teriam sua aprendizagem explicada pela ocorrência de zonas de desenvolvimento proximal. E para Skinner, a teoria do reforço seria adequada não só para explicar aprendizagens de todos os tipos, mas também para criar dispositivos didáticos, como a instrução programada, utilizados para se ensinar de forma idêntica a filosofia de Platão ou os mecanismos do movimento retilíneo uniforme num curso de introdução à física. Como compartilhamos com Piaget e com Vygotsky as críticas por eles formuladas ao behaviorismo, desvelado como uma epistemologia bastante frágil, não investiremos no exame de teoria de Skinner ou outras filiadas à sua perspectiva. A análise das relações agora enfocadas requer considerar o que era o projeto epistemológico de Piaget, suas prioridades e seus fins. Sabemos que o grande inimigo de Piaget era o empirismo e que seu propósito ao produzir uma epistemologia construtivista era desbancar as explicações empiristas reinantes desde a antiguidade, tanto no senso comum como nas perspectivas filosóficas e psicológicas. Ao longo de sua obra, Piaget investiu em demonstrar cabalmente que no início não era o verbo, mas a ação, e que, consequentemente, o pensamento não surge da linguagem. Piaget, em 1973. Num trabalho denominado The Gaps in Empiricism, Piaget e Inhelder, em 1974, com base em 3 argumentos, apontam a insuficiência explicativa daquela velha corrente teórica, o empirismo. Em primeiro lugar, reivindicam que, mesmo no âmbito biológico, a relação dos organismos com o meio é uma relação adaptativa, passível de variadas possibilidades de realização, no plano fenotípico, do que é a programação genotípica do ser que com o meio interage. Em segundo lugar, reiteram que existem conhecimentos que não têm símiles empíricos prontos no exterior, quer como exemplares com os quais o sujeito se depare, quer como experiências que lhe transmitam tal conceito. Finalmente, observam que os sujeitos humanos, à medida que interagem com o meio e o transformam, elaboram um conjunto de conhecimentos que ultrapassam muitíssimo o escopo de conhecimentos a que se poderia aceder apenas copiando o input disponível no exterior. Piaget e Inhelder, em 1974. Ao lado da escandalosa demonstração de que as crianças pensam por conta própria, de que começam a fazê-lo antes de produzir e compreender a linguagem e de que, portanto, não se tornam sabidas exatamente porque os adultos lhe ensinaram, Ferreiro, em 2001, Piaget também propôs uma explicação não cumulativa para o desenvolvimento cognitivo. Sua teoria de estágios pressupõe, como sabemos, uma radical ruptura com o empirismo, apontando para a existência de saltos qualitativos na lógica humana, só alcançados a partir de um trabalho endógeno de reequilibração. Isto é, os avanços na capacidade intelectual dos humanos nunca poderiam ocorrer com base exclusiva na transmissão de informações sem que os sujeitos cognoscentes, eles próprios, reorganizassem seus esquemas para compreender a realidade. Embora as reverberações de tal revolução epistemológica tenham demorado a ocorrer na educação,
principalmente no mundo de língua inglesa, sabemos que o contexto histórico da Guerra Fria, um pouco anterior aos anos 1960, teria feito com que a teoria piagetiana passasse a ser vista como uma potencial aliada para a produção de mentes pensantes. Cole e Marty, em 2004, observam que além desses fatores geopolíticos possíveis, Cole e Marty, em 2004, observam que, além desses fatores geopolíticos, possíveis razões para a acolhida da teoria genética de Piaget poderiam ser encontradas no poder explicativo da teoria, como poderosa epistemologia que cobre o desenvolvimento cognitivo do nascimento à idade adulta e no fato de alguns temas estudados por Piaget e seus colaboradores estarem relacionados a conteúdos do currículo escolar, como noções de número, espaço, densidade, entre outros. Ainda segundo Cole e Marty, as diferentes tentativas de aplicar a teoria genética de Piaget à educação escolar poderiam ser enquadradas em 3 grupos, segundo a prioridade assumida em tal transposição. Num primeiro grupo estariam as tentativas de definir o que fazer e ensinar na escola, que tinham geralmente como meta promover o desenvolvimento cognitivo geral dos alunos. Num primeiro grupo estariam as tentativas de definir o que fazer e ensinar na escola, que tinham geralmente como meta promover o desenvolvimento cognitivo geral dos alunos. Se tal tendência teria ajudado a se reduzir a tônica memorística da escola tradicional, ancorada desde a antiguidade no empirismo, é evidente que essa proposta de renovação incorporava um reducionismo ao negar ou ignorar a função historicamente assumida pela escola, a de transmitir às novas gerações os saberes formais legitimados pela cultura. Uma segunda linha de aplicações teria priorizado a discussão em torno de quando ensinar determinados conteúdos na escola. Cole e Marty, em 2004. Partindo da premissa piagetiana de subordinação da aprendizagem ao desenvolvimento de esquemas lógicos, tal tendência teria contribuído para se reduzir as distorções maiores, no sentido de não se exigir muito precocemente que os estudantes incorporem conceitos para os quais ainda não disporiam das estruturas cognitivas necessárias. Apesar de tais contribuições, essa linha de aplicação se deparou com limites, como o embate entre a grande variabilidade de ritmos no desenvolvimento dos educandos, que frequentam um grupo classe. Apesar de tais contribuições, essa linha de aplicação se deparou com limites, como o embate entre a grande variabilidade de ritmos no desenvolvimento dos educandos, que frequentam um grupo classe. Apesar de tais contribuições, essa linha de aplicação se deparou com limites, como o embate entre a grande variabilidade de ritmos no desenvolvimento dos educandos que frequentam um grupo classe. Apesar de tais contribuições, essa linha de aplicação se deparou com limites, como o embate entre a grande variabilidade de ritmos no desenvolvimento dos educandos que frequentam um grupo classe e o tempo institucional dos currículos escolares. Ao nosso ver, uma limitação mais séria está envolvida nas tentativas de ajustar... A nosso ver, uma limitação mais séria está envolvida nas tentativas de ajustar o currículo ao desenvolvimento cognitivo geral e diz respeito ao que a teoria piagetiana tinha muito pouco ou nada a dizer sobre o quanto se ensinar conteúdos que não remetiam às noções lógico-matemáticas que ele e seus discípulos estudaram. Finalmente, uma última linha de didatização da teoria piagetiana remetia de forma mais evidente ao como ensinar. Tivemos aí 2 tendências divergentes, mesmo entre seguidores dessa teoria. Num primeiro grupo, encontraríamos aqueles que defenderiam um papel bem secundário para o professor, já que a expectativa de que o aluno aprendesse estava toda investida na atividade autoestruturante exercida pelo próprio aprendiz. No outro grupo, encontraríamos estudiosos que defenderiam o ensino como promoção de desajustes ótimos, no sentido de criação de desafios que pusessem o aluno em conflito cognitivo numa dosagem adequada, a fim de lhe permitir recuperar o equilíbrio e avançar em seus conceitos. Cole e Marty, em 2004.
Se a primeira vertente nos parece bastante questionável e teria criado o primado da aprendizagem por descoberta, tão criticado por Alsobel, Novak e Reynesian em 1980, a segunda aplicação didática nos parece uma carta de boas intenções muito difícil de ser executada, por não considerar dois pontos essenciais. De um lado, para conseguir provocar aqueles idealizados desajustes, o educador precisaria conhecer que aspectos do objeto de conhecimento que está ensinando constituiriam fonte de conflitos para os aprendizes. E, por outro lado, o docente deveria prever que evolução eles, os aprendizes, tenderiam a apresentar ao resolver esses conflitos. Mais uma vez encontramos um distanciamento dos conteúdos específicos do currículo escolar, que nos parece ser um problema central a ser superado nas relações da psicologia com a educação. A fim de se refletir mais detidamente sobre essa questão, tecemos algumas considerações sobre por que as diversas tentativas de aplicações das teorias de Piaget à educação teriam produzido poucos efeitos concretos nas práticas de ensino realizadas nas salas de aula dos mais diversos países. Um primeiro aspecto apontado por Coll que precisamos reconhecer em distintas ocasiões é a solidão do sujeito piagetiano e a visão do desenvolvimento desse sujeito como pouco permeável às influências culturais. Temos aqui, por um lado, uma epistemologia que se refere o tempo todo a uma relação sujeito-objeto, como se o primeiro não estivesse rodeado de outros membros da cultura, que muitas vezes atuam conjuntamente com ele. Isto é, que são em diversas situações coatores daquelas interações com os objetos. O contexto escolar é um bom exemplo de espaço, onde ao reconstruir conhecimentos, o aprendiz o faz, geralmente, na presença de adultos e de colegas. Esses últimos, se não de forma permanente, muitas vezes interferem no que o aprendiz faz, colaboram com o que ele está fazendo ou o corrigem, admoestam. Esses últimos, se não de forma permanente, muitas vezes interferem no que o aprendiz faz, colaboram com o que ele está fazendo ou o corrigem. Por outro lado, temos em Piaget a atribuição de um papel absolutamente secundário para a transmissão cultural, que, via de regra, se dá através da linguagem e de outros sistemas simbólicos, no processo de desenvolvimento. Apesar de incluir a transmissão cultural de informações ou experiência social como um dos 4 fatores determinantes do desenvolvimento cognitivo, Piaget, em 1977 e 1973, nosso ilustre teórico não viu a interação social e nela a educação, a transmissão cultural, como um fator preponderante nesse desenvolvimento. Em sua perspectiva, o sujeito epistêmico, visto sob uma ótica universal que ignorava suas características culturais, sempre foi enfocado como se atuasse sozinho com os objetos da realidade, o que nos levava a conceber aquela relação sujeito-objeto de forma generalizada como impermeável à influência das outras pessoas. Ora, isso é o oposto do que ao longo da história as sociedades esperam da ação da escola e dos educadores. Alguns dos primeiros trabalhos a interrogar a teoria de Piaget atacaram justamente a sua crença na universalidade do desenvolvimento cognitivo, a independência que, segundo o autor, tal processo teria em relação aos contextos culturais. Lembremos aqui as pesquisas que passaram a questionar a universalidade da aparição e da aplicação do pensamento operacional formal. De Pozzo, Crespo, em 2009, Freytag, em 1989. A partir dos anos 1970, diversos estudos transculturais foram numa direção semelhante. As pesquisas do Laboratory of Comparative Human Cognition não se prendiam ao período das operações formais e questionavam, em outras etapas do desenvolvimento, a universalidade da aplicação dos conhecimentos, estruturas lógico-matemáticas, independentemente do contexto. Outras pesquisas que examinaram especificamente as relações entre desenvolvimento cognitivo e escolarização
também trouxeram questionamentos às interpretações de Piaget e de seus seguidores. Em nosso país, por exemplo, Carrère e Schliemann, em 1982, observaram que crianças de classe popular que realizavam cálculos mentais em situações de compra e venda e na feira tinham muita dificuldade em realizar os mesmos cálculos com lápis e papel, usando os algoritmos aritméticos ensinados na escola. Sabemos que estava em voga, à época, uma explicação segundo a qual os fracassos escolares tinham como causas problemas no desenvolvimento cognitivo, ou descompassos entre o nível de desenvolvimento cognitivo e o exigido pelo currículo escolar. Questionando essa interpretação de corte piagetiano, Carrère e Schliemann, em 1983, evidenciaram que o fracasso escolar das crianças de classe popular em matemática não podia ser explicado pelo fato de aqueles meninos e meninas não terem desenvolvido as estruturas operatórias concretas necessárias à aprendizagem do conceito de número. As crianças por elas estudadas se saíam bem nos exames piagetianos que avaliavam essas estruturas lógico-matemáticas, mas continuavam não conseguindo ter sucesso na escola. Diversos trabalhos em diferentes países nos trouxeram evidências semelhantes sobre a não transferência de habilidades a quaisquer contextos, sobre a utilização adequada no cotidiano e por sujeitos escolarizados de estratégias de resolução de problemas distintas das ensinadas no contexto escolar. A otimista visão piagetiana de que, ao viver uma situação de conflito cognitivo, o sujeito se engajaria em processos de acomodação, transformando seus esquemas para recuperar um novo estado de equilíbrio, passou a ser muito questionada por psicólogos que estudam o aprendizado de disciplinas escolares como física, química e biologia. Como analisam Pozzo e Crespo em 2009, diferentemente do que pensava o epistemologista suíço, o desenvolvimento do pensamento formal, quando ocorre, não garante, necessariamente, a compreensão de conceitos científicos básicos e a ruptura com ideias errôneas do senso comum. Tal tarefa é bem difícil e requer um ensino específico que, infelizmente, nem sempre é bem sucedido. Outro ponto que julgamos importante adicionar às nossas análises sobre a desilusão em relação aos empregos da teoria de Piaget na educação implica admitir o papel acessório que ele reservou à linguagem em sua explicação do desenvolvimento cognitivo. Ao diferenciar os aspectos do conhecimento em operativos e figurativos, Piaget, em 1977, o epistemologista reservou aos últimos, em que se encontram a linguagem oral, a escrita e todas as demais formas de ocorrência da função semiótica, a finalidade de, unicamente, imitar a realidade de maneira esquemática, sem poder transformá-la. Touchinski, Teberovsky, em 1992. Além de subordinar o desenvolvimento da função semiótica aos aspectos operatórios do pensamento, sem que a primeira pudesse atuar na direção inversa, Piaget não levou em consideração a função semiótica desenvolvendo-se em domínios simbólicos particulares. Isso levou, por um lado, a uma negligência quanto à necessidade de explicar os processos de aquisição da linguagem infantil. Por outro lado, como observam Touchinski e Teberovsky, a hegemonia da perspectiva piagetiana teria contribuído para que demorássemos tanto para investigar os processos de aprendizado da linguagem escrita. Enfim, interpretamos que o exame exclusivo da construção de conhecimentos de tipos lógico-matemáticos e afins, a negação de um papel para a linguagem na gênese e na evolução do pensamento, e a própria negação da escolarização como fator fundamental ao desenvolvimento, são elementos originais dessa teoria, os quais marcaram as várias tentativas de conceber e implementar propostas pedagógicas baseadas na epistemologia genética de Piaget. É importante salientar também uma desconsideração da especificidade da função socializadora da educação escolar. Muitos dos aplicadores da teoria de Piaget à escola chegaram a abraçar com muita crença a ideia de que a função da escola seria de promover o desenvolvimento do raciocínio. Surgiram então controvérsias, como o dilema entre ensinar ou deixar que a criança desenvolvesse naturalmente. César Coll e Edouard Marty, em 2004, são, a nosso juízo, bons críticos das diferentes propostas de aplicação da teoria de Piaget
a produção de conhecimentos na escola. Como Cole, em 1996, assinalou, há mais de 15 anos, um problema central dessas aplicações estaria no fato de se fazer um uso abusivo das teorias piagetianas, esperando-se que elas dessem conta dos processos de construção de certos conhecimentos, os conhecimentos escolares, que Piaget não estudou. Como é reconhecido inclusive por grandes estudiosos filiados à teoria piagetiana, Castorina, em 1994, as tentativas de formular uma pedagogia construtivista só começaram a florescer de modo mais evidente a partir de proposições como a teoria dos campos de estruturas aditivas e multiplicativas de Vergniaud e a psicogênese da escrita formulada por Ferreiro e Teberoski. Isto é, quando se passou a investigar em profundidade os processos de apropriação de conhecimentos tradicionalmente ensinados na escola, as expectativas em relação à teoria vygotskiana, suas contribuições e as lacunas que não podemos ignorar. Paralelamente às dificuldades encontradas pelos educadores em ensinar os diversos saberes escolares à luz da perspectiva piagetiana, a recuperação do modelo vygotskiano, nesse contexto, passou a ser vista como uma saída para se preencher algumas das lacunas encontradas no enfoque de Piaget. Paralelamente às dificuldades encontradas pelos educadores em ensinar os diversos saberes escolares à luz da perspectiva piagetiana, a recuperação do modelo vygotskiano, nesse contexto, passou a ser vista como uma saída para se preencher algumas das lacunas encontradas no enfoque de Piaget. As acomodações que essa mudança impôs não foram simples ou fáceis. Do ponto de vista teórico, apesar de ambas as teorias compartilharem princípios construtivistas, entendemos que, tal como proposto por Brunner em 1997, seria ingênuo querer enquadrar Piaget e Vygotsky num sistema teórico comum. Do ponto de vista pedagógico, apesar de a teoria vygotskiana tratar a transmissão cultural e, no bojo desta, a educação escolar como constitutivas do desenvolvimento humano, Vygotsky, em 1979, vemos que é necessário ter cautela ao buscarmos aplicar Vygotsky à educação. À parte as possibilidades de maior sintonia com a educação escolar, decorrentes das características teóricas acima enfocadas, vemos um grande risco de, caso não identifiquemos certas limitações no modelo vygotskiano, retomarmos explicações empiristas para a aprendizagem humana vestidas agora com um vocabulário sociocultural, sócio-histórico, entre outros. Parece-nos necessário estarmos conscientes de que o modelo vygotskiano é bastante omisso, não só quanto à atribuição de uma dinâmica interna aos aprendizes, como no que diz respeito a uma explicação satisfatória sobre como essa dinâmica interna se estrutura e se transforma nas interações sociais. As críticas que pretendemos trazer à discussão dizem respeito basicamente a 3 pontos. 1. As limitações do conceito de zona de desenvolvimento proximal, doravante ZDP, e seu uso abusivo como chave explicativa para as mudanças vividas pelos aprendizes. 2. A superestimação das práticas sociais de ensino correntes como promotoras naturais de ZDPs. 3. A desconsideração da natureza dos objetos de conhecimento aprendidos pelos indivíduos. Considerando as atuais aplicações ou implicações educacionais da teoria de Vygotsky, creio que é preciso estarmos atentos a 2 pontos. A nosso ver, a produção de pesquisas e estudos realizados por investigadores dessa linha teórica se caracteriza por uma análise quase exclusiva das interações, dos aspectos de atividade conjunta externamente observáveis nas situações de ensino-aprendizagem. À limitação dessa análise, junta-se uma concomitante negligência para com a especificidade dos conteúdos ou objetos de conhecimento que o discente está aprendendo. Sabemos que, para Vygotsky, a internalização equivale a um processo em que os aspectos de uma atividade, realizada socialmente, passam a se efetuar num plano interno.
A atividade externa consistiria para ele em processos interativos mediados semioticamente, cujas propriedades proporcionariam as chaves para se entender a ativação do funcionamento psicológico interno. Em seu projeto teórico mais amplo, Vygotsky defendeu que a internalização dos processos psicológicos superiores não seria uma simples transferência ou cópia dos processos interpsicológicos externos a um plano interno, pré-existente da consciência. Por outro lado, e isto nos parece muito importante, o teórico propôs que nem todos os aspectos que internalizamos têm a mesma repercussão sobre o desenvolvimento psicológico. A potencialidade de certas funções internalizadas, como por exemplo a linguagem oral e a linguagem escrita, seria particularmente importante devido às mudanças que essas funções implicam na mediação semiótica, o que influi, assim, de modo determinante no desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Avaliamos que o fundamental nessas formulações é a consequente indagação e a proposta que derivam dessas duas opções essenciais em psicologia e importantíssimas também para a educação escolar. 1. Que fatores propiciam a mudança no funcionamento intrapsíquico? E 2. Que mecanismos específicos são responsáveis por essas mudanças? Em resposta à primeira pergunta, Vygotsky apresenta como chave explicativa a metafórica noção de zona do desenvolvimento proximal, a ZDP. Identificando muito lucidamente as diferenças entre desenvolvimento real e desenvolvimento potencial, esse teórico nos ajudou a recuperar o papel que desempenha no desenvolvimento a instrução e a aprendizagem que se dá através da instrução. Diferentemente da visão piagetiana, a noção de ZDP nos permite considerar que a instrução aciona processos de desenvolvimento que só são possíveis na esfera da interação social, como uma consequência da atividade conjunta realizada por atores sociais com diferentes níveis de domínio de conhecimento. Consequentemente, essa visão permite-nos ver a escolarização como um fator de desenvolvimento que proporciona a aparição e a transformação de modos de funcionamento psicológico. Pozzo, em 2002. O potente conceito de ZDP, já bastante divulgado hoje, merece, no entanto, uma análise de seus pontos críticos e de suas limitações. James Wertsch e Jan Valsiner, estudiosos, continuadores e divulgadores entusiastas da obra de Vygotsky, assinalam críticas que têm a ver, por exemplo, com a imprecisão da noção de desenvolvimento tal como pôde ser elaborada por Vygotsky, Wertsch, em 1989, e com a fragilidade das explicações vygotskianas para o processo de internalização, Valsiner, Van der Veer, em 1999. Queremos aqui ressaltar outro problema: a superestimação atribuída hoje ao poder explicativo da noção de ZDP. A não identificação dos reais mecanismos de transformação no nível interpsíquico, que resultam em transformações no nível intrapsíquico, parece permitir um emprego abusivo e tautológico dessa noção. Seguindo-se a lógica desse abuso tautológico, a ocorrência ou não de mudanças no comportamento do aprendiz seria circularmente atribuída à ingênua explicação de que houve ou não houve aprendizagem, porque se conseguiu ou não se conseguiu trabalhar na ZDP. Tal clichê aparece e reaparece, por exemplo, em diversas teses do campo da educação que, acriticamente, abraçam os preceitos vygotskianos. O exame dos processos de mudança que se dão nas situações interativas pressupõe, com base no conceito de ZDP, a existência de uma assimetria na relação dos participantes, professor e aluno, adulto-criança, sujeito mais experiente, sujeito novato. A existência de um gap ou uma defasagem entre a compreensão e a produção do aprendiz é o que permitiria ao adulto ou companheiro mais experiente puxar a criança para a ZDP. A maioria dos trabalhos que analisam os efeitos de tal interação posicionam-se na perspectiva de reconhecer nos adultos a condição de guia ou tutor. Wood, em 1980, Rogoff, em 1992, Kubero, Luke, em 2004. Que andaimia
a atividade do aprendiz. Ao falar de andaimes, participação guiada ou diálogo tutorial, esses autores ressaltam a função que cumpre o adulto na atividade conjunta. É ele quem serve de ponte entre informações disponíveis e procedimentos necessários para solucionar a tarefa. Quem provê estrutura e serve de memória e consciência sobre os passos a se efetuar. Quem regula a atividade e controla a quantidade de ajuda oferecida, transferindo progressivamente ao aprendiz a responsabilidade de resolver a tarefa em questão. Na ótica desses autores, a criança assumiria um papel ativo na interação porque provê o feedback para a ação do adulto. Dessa maneira, o caráter transitório do processo de ajuda seria uma condição para a realização independente das tarefas pelo aprendiz. Assim, somos levados a interpretar como muito limitada a visão de atividade do sujeito aprendiz, tal como proposta por esses estudiosos. O caráter ilustrativo das descrições sobre o que ocorre nas situações interativas não exclui a necessidade de situar os limites da metáfora de scaffolding ou andaime, amplamente utilizada hoje. Para não chegarmos a uma leitura empirista do processo de desenvolvimento cognitivo, vemos que é necessário assumir, já de início, que a criança, diferentemente de um edifício, tem uma dinâmica interna, que entra em relação com as forças sociais presentes na interação. No caso, a atividade discursiva adulta, que andamia, guia, tutela, entre outros. Por outro lado, o que nos parece mais importante é reconhecer a metáfora da provisão de andaimes, tal como empregada pelos seguidores de Vygotsky, tende a atribuir a eficácia das mudanças nas EDP a um único modo de atuação interativa, de natureza diádica. Esse eficaz modo de interação seguiria a regra de contingência, segundo a qual o adulto gradua ou ajusta progressivamente a quantidade de informações e as guias de ação ao desempenho da criança. Kubeiro e Luke, em 1999. O problema, nos parece, é entronizar esse construto, a regra de contingência, como princípio explicativo para a eficácia dos processos de desenvolvimento das EDPs. Essa lógica parece-nos falsa e inadequada. Em lugar de simplesmente admitirmos que a metáfora de andaimes, assim como a noção de ZDP a qual está subordinada, de fato ilustra o que acontece na sala de aula, teríamos que postular, como propõe Cole em 1990, a possibilidade de que diversas formas de ensinar, diversos mecanismos de influência educativa, atuam nas interações que se dão na sala de aula entre um professor e seus 20, 30 ou 40 alunos. Entendemos que essa ampliação de perspectiva é fundamental. Algumas poucas evidências da prática pedagógica diária fundamentariam a exigência agora formulada. Em primeiro lugar, lembramos que em muitas situações didáticas, ao interagir com seus alunos, o professor não se preocupa em analisar a compreensão que os aprendizes têm da situação. Não se preocupa em realizar ajustes, ou seja, em diferenciar os modos como lhes proporciona ajuda, através de explicações, demonstrações, entre outros. Entretanto, apesar do ensino recebido, muitos alunos conseguem alcançar as metas do docente, aprendendo o conteúdo ensinado e resolvendo as tarefas por ele exigidas. Em segundo lugar, lembramos que existem situações em que o avanço cognitivo e a aprendizagem podem ocorrer sem que o aprendiz disponha de um sujeito experiente, adulto ou companheiro, com quem possa interagir de fato. É claro que, em muitas dessas situações, objetos culturais, por exemplo, um livro, constituiriam o interlocutor do aprendiz. Ainda assim, mesmo se considerarmos que o interlocutor cristalizado, no exemplo, o livro, influiria sobre a construção do conhecimento através de sua estrutura e de outros aspectos, é evidente que ele, o livro ou outro objeto cultural, não se ajustaria a cada leitor com o qual dialoga. Por fim, chamamos a atenção para um outro problema. Os seguidores de Vygotsky tendem a buscar explicações para o progresso da aprendizagem centrando-se no estudo de situações interativas,
a partir da predominância no enfoque de mecanismos de troca e ação conjunta como a causa para as mudanças observadas no comportamento do aprendiz. As vivências cotidianas nos mostram uma realidade bem diferente. Vemos que mudanças cognitivas também ocorrem depois de situações interativas ao vivo e que ocorre aprendizagem sem que o aluno esteja participando abertamente de uma díade com o mestre ou com um colega. No primeiro caso, a mudança cognitiva tem um lugar quando o sujeito está sozinho e atua sobre representações mentais que desenvolveu a partir de situações interativas prévias. Karmeloff Smith, em 1992. No segundo caso, a mudança cognitiva pode ocorrer, por exemplo, quando o aluno presencia a interação entre o mestre e um companheiro. Essas possibilidades não são mencionadas em estudos que tratam da construção do conhecimento através da atividade conjunta. Por exemplo, Newman et al. Em 1989, Rogoff em 1992 e Wood em 1980. Supor que regularmente os processos construtivos internos e externos, inter- e intrapsicológicos, se produzam de forma simultânea, assim como Newman diria, poderia nos levar a uma expectativa simplista e empirista de que processos de desenvolvimento ocorrem sempre muito rapidamente. Para resumir, já que retomaremos este ponto, pensamos que a explicação dos processos de construção dos conhecimentos do aprendiz exige uma teoria que postule a existência de uma dinâmica interna do sujeito e que admita que ele pode reelaborar suas representações mentais de forma autônoma, sem estar necessariamente interatuando com um adulto ou com um colega que o guie. Resumindo, o balanço que fazemos das duas teorias em foco. Comparando as duas teorias enfocadas nas subseções anteriores, temos um quadro curioso. No modelo piagetiano, a equilibração aparecia como o principal dos 4 fatores de desenvolvimento, o que revela uma tendenciosidade a ver com as mudanças cognitivas como um processo endógeno, construído ativamente pelo sujeito, sem se levar em conta a participação dos outros membros do grupo cultural. Já no modelo vygotskiano, temos um sujeito que aprende na atividade conjunta com os outros membros do grupo cultural, mas, como essa teoria explicitamente não dota esse sujeito de mecanismos internos de reelaboração autônoma de seus conhecimentos, ficamos sem poder explicar o que ocorre, de fato, com uma atividade do aprendiz no processo de internacionalização daquilo que se aprende. Se o interacionismo piagetiano nos chama a atenção também para a atividade do objeto sobre o sujeito, a qual força esse último a proceder a transformações em seus esquemas, a fim de apreender o primeiro, o autor suíço investigou apenas conhecimentos lógico-matemáticos, desprezando os conhecimentos que são inventados pela cultura e que não contêm propriedades de necessidade lógica. Vygotsky e seus seguidores, por sua vez, priorizaram o exame do papel das ferramentas da cultura, linguagem oral e escrita especialmente, como mediadores ou amplificadores das funções psicológicas superiores. Entretanto, não assumiram, em nossa avaliação, o exame das propriedades dos objetos de conhecimento que o sujeito internaliza, tal como inaugurado pela tradição piagetiana. Da necessidade de termos perspectivas cognitivas de domínio específico e didáticas específicas para cada área do currículo escolar. Da necessidade de termos perspectivas cognitivas de domínio específico e didáticas específicas para cada área do currículo escolar. Quando entramos no mundo da escola, observamos fontes de problemas e insatisfações decorrentes dos vieses limitados das duas grandes teorias há pouco enfocadas. Cole, em 1996, ao revisar as relações entre psicologia e educação, considera que tivemos modelos unidirecionais em que uma ou várias teorias psicológicas disponibilizavam conhecimentos a serem adotados na prática educativa sem partir da realidade escolar. Em substituição a esses modelos autoritários de aplicação e assumindo que não podemos falar de construtivismo no singular, o autor propõe princípios do que chama a concepção construtivista do ensino e da aprendizagem, e reivindica que os psicólogos considerem a natureza
as funções e as características da educação escolar, Cole, em 1996. Numa cuidadosa argumentação, esse estudioso observa que a educação é uma prática social voltada a promover o desenvolvimento e a socialização dos membros mais jovens de um grupo social e que, para que isso aconteça, a atividade de ensino pressupõe, ao menos para a grande maioria dos aprendizes, uma ajuda sistemática, planejada e contínua. Cole nos leva a refletir sobre as especificidades das práticas educativas na escola e, indiretamente, a questionarmos as sedutoras transposições para a escola, do que se descobre nas pesquisas sobre díades mãe-filho ou professor-aprendiz que alguns neo-vygotskianos tanto gostam de defender. De modo semelhante, os saberes docentes, necessários para ajudar o aluno a incorporar de maneira artificial e planejada os conteúdos escolares que o professor usa para ensinar, são bastante diferentes daqueles empregados numa situação extraescolar de aprendizagem por imitação, como a que ocorre entre um mestre artesão e seu aprendiz. Precisamos levar em conta que, diferentemente desse aprendiz do mundo extraescolar, não esperamos que os alunos adquiram maestria naqueles saberes dominados por seus professores, saberes que os caracterizam justamente como experts em educação e no seu ensino, Cole, em 1996. Assim como Cole, não vemos nenhuma oposição em assumir a função socializadora da educação escolar e a natureza subjetiva dos processos de individualização nesse contexto. Eles seriam as duas faces de uma mesma moeda, ou, como diz o autor, as duas vertentes de um mesmo processo, aquele pelo qual nos desenvolvemos como pessoas. Apesar de não julgarmos adequado se referir à concepção construtivista de ensino e aprendizagem no singular, concordamos com esse autor quanto à necessidade de se assumir uma perspectiva construtivista ao estudarmos os processos de ensino e aprendizagem que se dão no interior da escola. Além das razões epistemológicas gerais apontadas por Piaget e já tratadas no início da seção 2.1, vemos o quanto, ao se apropriarem dos conteúdos escolares inventados pela cultura, as crianças elaboram também reconstruções absolutamente originais, as quais atestam que estas não aprendem por mera associação, tal como concebem a maioria dos adultos, tanto leigos como educadores. No âmbito do aprendizado da notação escrita, sabemos que quando alguns pesquisadores começaram a deixar as crianças expressarem o que sabiam sobre a escrita alfabética e sobre os textos escritos antes de conseguirem escrever convencionalmente, passamos a ver quão ativa era a construção que esses sujeitos realizavam. Ferreiro, Teberoski, em 1979, Teberoski, em 1987 e 1993. Ao lado dessas razões epistemológicas geralmente esquecidas por certos críticos do construtivismo, em nosso país, parece-nos também que a adoção de perspectivas construtivistas na educação escolar será sempre uma necessidade para os educadores que assumem projetos político-ideológicos progressistas, que visam a formar educandos críticos, autônomos, capazes de lutar por seus direitos de cidadão. Quaisquer projetos pedagógicos que defendam que os seres humanos sejam protagonistas de suas histórias, por coerência, não poderiam optar por matrizes epistemológicas de tipo empirista, já que para essas últimas, os humanos e todos os animais aprenderiam por simples processos de associação ao receber os conhecimentos como input pronto vindo do meio exterior. Sabemos que para um behaviorista como Skinner, valores como democracia e liberdade seriam artefatos culturais inventados pela humanidade, ou mesmo que toda a nossa conduta seria fruto de condicionamentos. Sabemos também que na escola, mais que construir ou inventar conhecimentos absolutamente originais, os alunos tendem a se apropriar de conhecimentos já produzidos e legitimados pela cultura. Assim, nossos alunos tendem mais frequentemente a reconstruir conceitos, informações, procedimentos e outros tipos de saberes que são invenções culturais. Uma questão que não podemos ignorar é o quanto, em tal processo de reconstrução, também estariam implicados processos de aprendizagem por associação. Pozo, em 2002.
Em sua teoria de aprendizagem significativa, Alsobel, Novak e Hanessian, em 1980, já cobravam que considerássemos a estrutura interna, arbitrária ou não, dos conteúdos que o aluno aprende, para situar cada aprendizagem num contínuo que ia da aprendizagem mecânica, a qual só exigia memorização, ao polo marcado pelos processos de compreensão que caracterizam a aprendizagem significativa. O debate proposto por Pozo em 2002 vai além e considera que associar e construir seriam duas formas complementares de aprender. Diferenciando os planos epistemológico, a natureza do conhecimento, e o psicológico, os processos de aprendizagem, o autor diz que se é certo... Diferenciando os planos epistemológico, a natureza do conhecimento, e o psicológico, os processos de aprendizagem, o autor diz que, se é certo que todo conhecimento é representação ou construção, nada impediria que representações possam ser adquiridas por processos de associação, nos quais o aprendiz tenta, ao menos no início, estabelecer cópias as mais próximas possíveis do material de aprendizagem. Segundo Pozo, em 2002, em todos os domínios de conhecimento, teríamos processos de aprendizagem em que se mesclam ingredientes associativos e construtivos. Como retomaremos na próxima sessão, cremos que, para aprender de forma produtiva a maior parte dos conteúdos escolares, os alunos precisam ver procedimentos não. Como retomaremos na próxima sessão, cremos que, para aprender de forma produtiva a maior parte dos conteúdos escolares, os alunos precisam viver processos reconstrutivos para que as associações lhes permitam aprender convenções e aspectos mais arbitrários. A especificidade desses saberes escolares é o tema de que nos ocuparemos agora. Para fazê-lo, abordaremos de início a necessidade de adotarmos teorias psicológicas de domínio específico, em lugar de nos valermos apenas dos grandes sistemas psicológicos, já revisados, ou de outros que também sejam de domínio cognitivo geral. Num segundo momento, veremos o quanto, a partir dos anos 90, assistimos ao crescimento de uma tendência chamada Psicologia das Disciplinas Escolares, cujo florescimento, não por acaso, foi paralelo à legitimação das didáticas específicas que vieram competir com o antigo predomínio da didática geral. Finalmente, levando-se em consideração as especificidades dos conhecimentos escolares, situaremos a já anunciada distinção entre conhecimentos de tipo nocional, conceitual e notacional, além de refletirmos sobre como certas disciplinas, como é o caso da língua, teria conhecimentos com características convencionadas e arbitrárias. Concluindo, o diálogo entre psicologia educacional e didáticas específicas parece obrigatório. A teoria dos campos conceituais de Gérard Vergniaud, em 1991 e 1994, e o modelo de descrição representacional de Karmilov-Smith, em 1992 e 1996, são bons exemplos de teorizações originais que, além de terem sido formuladas por pesquisadores formados no Centro de Epistemologia Genética e de romperem parcialmente com os preceitos piagetianos, vêm desde os anos 80 e 90, respectivamente, contribuindo para o debate sobre o aprendizado dos seres humanos em distintos campos de conhecimento. Karmilov-Smith, em 1992, propõe em seu modelo que, diferentemente do apregoado por Piaget, o desenvolvimento cognitivo humano não ocorreria com base numa sequência de estágios gerais, nos quais desenvolveríamos certas estruturas lógicas aplicáveis a quaisquer campos do conhecimento. Propondo em lugar da sequência de estágios um conjunto de fases de redescrição ou progressiva explicitação, a autora postula que tal processo de explicitação pode ocorrer ou não em níveis variados, no âmbito de cada domínio do conhecimento humano: física, linguagem, matemática, notações, entre outros. Mesmo num domínio específico de conhecimento, como é o caso do domínio linguístico, a incorporação das propriedades de diferentes objetos de conhecimento desse campo não ocorreria de modo uniforme e avançaria sempre que o sujeito pudesse se apropriar das restrições dos objetos que está aprendendo. Vergniaud, em 1991, por sua vez,
também assumiu em sua teoria a necessidade de vermos como nossos conhecimentos se organizam em determinados campos conceituais, cujo desenvolvimento, diferentemente do proposto por Piaget, seria bastante dependente das formas de representação simbólica que usamos para formatar em nossa mente as situações e as propriedades dos objetos que estamos conhecendo. Assim como Carlof Smith, Verneau compreendia que o nível de explicitação de nossos conhecimentos em um campo ou domínio específico variaria, podendo estar nesses conhecimentos ainda não disponíveis para representação simbólica, em ação ou já simbolizados. Desse modo, a partir das 2 últimas décadas do século XX, vivemos uma grande renovação da pesquisa em psicologia educacional, ou psicologia da educação matemática, psicolinguística, psicologia do ensino de ciências, entre outros. Do ponto de vista epistemológico, ao enfocarmos o triângulo didático, isto é, as relações que se estabelecem entre o professor, o aprendiz e o objeto de conhecimento, que marca a interação entre quem ensina e quem aprende, passamos a olhar mais atentamente para as propriedades dos distintos objetos do currículo escolar. Cole, em 1990. Numa perspectiva construtivista, isso significa assumir, tal como afirmamos num texto prévio, Moraes, em 1999, que aprender e ensinar não são verbos intransitivos. Em lugar de buscar na didática geral uma panaceia técnica para todos os males do ensino, precisamos pesquisar detidamente os percursos evolutivos vividos pelos aprendizes ao adquirirem cada um dos diferentes objetos do currículo. Para tanto, precisamos investir na análise das propriedades ou restrições de cada conteúdo, de cada área do saber escolar. Por exemplo, se queremos avançar na compreensão do ensino e da aprendizagem da ortografia, precisamos examinar cuidadosamente como o objeto em pauta, a norma ortográfica, está organizado, que princípios reguladores em seu interior são passíveis de ser compreendidos e quais precisam ser memorizados. Simultaneamente, precisamos pesquisar as dificuldades vividas pelos aprendizes no processo de apropriação desse objeto ao longo da educação básica. Na área de didática da matemática de orientação francesa, Sierpinska, em 1995, o conceito de obstáculo epistemológico, numa ressignificação do sentido original que este assume na teoria de Bachelard, é frequente utilizado por pesquisadores para se referir àquelas dificuldades do aprendiz. Essa perspectiva francesa da educação matemática é um bom exemplo de como pesquisadores dos dois campos, psicologia e educação, vêm dialogando na construção de didáticas específicas. Conceitos como contrato didático, engenharia didática e transposição didática convivem com a teoria dos campos conceituais de Verneau e com teorizações de outros autores, como Michel Artigue. Sem abandonar alguns preceitos construtivistas piagetianos, esses estudiosos assumem claramente uma perspectiva cognitiva de domínios específicos e articulam bastante o que antes seriam disciplinas educacionais separadas, a psicologia e a didática. Em 1993, Cole, ao refletir sobre esse tema no artigo Psicologia e Didáticas, uma relação em debate, já observava que cada vez mais eram evidentes as convergências entre esses dois campos do saber que, historicamente, tendiam a adotar focos explicativos situados em polos, os processos individuais de desenvolvimento, no caso da psicologia, e os processos externos de ensino, no caso da didática. Entendemos que para a superação de tais reducionismos seria também necessária a formulação de um enfoque construtivista que assuma a natureza cultural dos conhecimentos escolares. Nesse sentido, Cole, em 1993, aposta que psicólogos educacionais e didatas tenderão a estudar os processos de ensino e aprendizagem escolares, assumindo modelos conceituais que ressaltem as inter-relações entre o aluno, o conteúdo de aprendizagem e o professor, ou os agentes educativos em geral. Nos mesmos anos 90, começamos a ver em handbooks da psicologia educacional a aparição de capítulos inteiros dedicados ao ensino
e a aprendizagem de disciplinas escolares específicas e a discussão da participação dos psicólogos nessa empreitada. É o caso, por exemplo, do Handbook of Educational Psychology, organizado por Berliner e Coffey em 1996, e do The Handbook of Education in Human Development, organizado por Olson e Torrance em 1996. Na segunda versão do Desarrollo Psicológico y Educación, Cole, Palacios e Marchesi em 2004, também encontramos 4 capítulos que tratam exatamente do ensino e da aprendizagem da língua, da matemática, das ciências e dos estudos sociais. O avanço das pesquisas que assumem essa empreitada tem sido sempre crescente, o que coloca como questão a apropriação por parte dos professores das novas descobertas e propostas didáticas, como observa Cole em 1993, no mesmo artigo há pouco citado. Resulta ciertamente abrumador, además de poco realista y probablemente absurdo pensar en la cantidad de informaciones que tiene que integrar un profesor o una profesora de educación primaria. Pongamos, por acaso, empeñados en mejorar su actuación docente a partir de los resultados de las investigaciones psicológicas y didácticas relativas a los diferentes contenidos escolares. O pesquisador propõe então que, paralelamente às pesquisas que tratam em detalhe do ensino e da aprendizagem de cada conteúdo do currículo escolar, investamos na elaboração de marcos explicativos integradores que possam orientar a atividade dos profissionais da educação. Tal tarefa, obviamente, pressupõe a ação de pedagogos, de psicólogos, de sociólogos e dos demais especialistas que estudam a educação. Retomando o debate sobre conteúdos escolares, gostaríamos de enfocar uma distinção recentemente retomada na teoria psicológica, aquela que diferencia conhecimento de tipo notacional e nocional ou conceitual. Como observam Karmiloff-Smith em 1992 e Tolchinsky em 2003, a espécie humana é a única capaz de produzir sistemas simbólicos que são intencionalmente ensinados por uma geração à seguinte. A escrita alfabética, a numeração decimal, a notação musical e outras formas de simbolismo constituiriam, portanto, um grande domínio do conhecimento, no qual cada modalidade de notação teria suas propriedades específicas. O tratamento da aprendizagem de notações como objeto de conhecimento em si nos parece outro grande avanço recente da psicologia educacional. Como propõem Tolchinsky e Teberoski em 1992, a adoção irrestrita de teorias como a piagetiana teria feito com que não pensássemos assim e com que tivéssemos tardado tanto em estudar esses processos que estão tão envolvidos na escolarização de crianças pequenas. De fato, se vemos obras de aplicadores de Piaget à educação, por exemplo Firth em 1979, constatamos o quão pouco se tinha a propor a respeito do ensino e da aprendizagem da alfabetização, já que o raciocínio gráfico seria visto com a mera função de representar conhecimentos verdadeiros, porque conceituais. Nessa linha de pensamento, o aprendizado da notação alfabética e da ortografia seriam tratados como processos basicamente associativos. No domínio da matemática, pensamos que a mesma distinção pode ser aplicada à interpretação do famoso estudo Na Vida 10, na Escola 0, elaborado em nosso país por Terezinha Carraher, David Carraher e Ana Lúcia Schliemann. No domínio da matemática, pensamos que a mesma distinção pode ser aplicada à interpretação do famoso estudo Na Vida 10, na Escola 0, elaborado em nosso país por Terezinha Carraher, David Carraher e Ana Lúcia Schliemann, em 1982. À época, difundiu-se a simplista interpretação de que as crianças investigadas já dominavam operações aritméticas e podiam fazer cálculos mentais, faltando-lhes apenas a ajuda da escola para que passassem a fazer no papel o que faziam de cabeça. Julgamos que talvez fosse mais adequado interpretarmos que esses meninos que faziam contas na rua desconheciam propriedades do sistema de numeração decimal, como o valor de posição, e que para serem 10 na escola tinham um objeto de conhecimento a aprender, um sistema notacional. Nossa experiência de reflexão sobre o ensino e a aprendizagem na área de linguagem
nos tem levado a ver que, de fato, as diferentes disciplinas escolares têm objetos de conhecimento cuja gênese cultural e propriedades são bastante específicas. Vemos, por exemplo, que na área de língua não podemos pensar em campos conceituais, já que a maioria dos conhecimentos que o aprendiz desenvolve sobre a língua escrita e sobre sua notação não encerram propriedades lógicas ou relações que remetam a um princípio de necessidade, obrigatoriedade lógica. Se o aluno chega à escola já dominando bastante a modalidade oral de sua língua, além de aprimorar os usos públicos e formais dessa modalidade, resta à escola fazê-lo apropriar-se de uma série de conhecimentos sobre a modalidade escrita, mas estes são convenções. Os gêneros textuais, quer orais ou escritos, são invenções históricas. Todorov, em 1991. E suas propriedades linguísticas são convenções. A escrita alfabética e a norma ortográfica, mesmo que em algumas línguas apresentem mais regras ou princípios gerativos, também são formas arbitradas de notar a língua, a ponto de poderem ser modificadas em diferentes momentos da história, através de acordos sociais. Tudo isso nos faz crer que, ao discutirmos com lentes da psicologia as disciplinas do currículo escolar, precisamos permanecer atentos à peculiaridade de cada área do saber, sem negar que, em algumas áreas, como é caso da linguagem escrita, a aprendizagem de determinados conteúdos exigirá imitação ou memorização. Nada nos faz deixar de ver que nela também estão implicados processos de reconstrução. Quando ouvimos ou lemos que a aprendizagem da escrita é de tipo procedimental, nos perguntamos o quanto tal afirmação é reducionista, já que para, por exemplo, compor um texto socialmente aprovado, seu autor deve se apropriar de uma série de conhecimentos discursivos, pragmáticos, sintáticos, ortográficos, cuja aprendizagem não caracteriza uma mera questão de fazer e refazer várias vezes para se aprender. Que dizer da aprendizagem de história, cujos conhecimentos por gênese cultural são inerentemente interpretativos, dotados de processos de validação que pouco têm a ver com o tipo de verificação adotado na elaboração de teorias físicas ou químicas. Que dizer da educação artística, cujas peculiaridades fazem com que esse campo tenha ainda dificuldades de ser tratado como legítima área de conhecimento na educação básica? Enfim, por coerência epistemológica e por responsabilidade social, julgamos que a discussão sobre o ensino de cada disciplina escolar exige o olhar especializado e, portanto, que psicólogos e outros profissionais assumam, com esse sentido de rigor, a tarefa de dialogar e de examinar cada objeto de estudo que se aprende e se ensina na escola. Sobre os autores. Adelim Barbosa de Aquino, graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Pernambuco em 2013, estudante do curso de especialização em Educação Infantil da Faculdade Fracinete do Recife, área de inclusão escolar, comunicação alternativa para crianças com impedimentos comunicativos. Aurino Lima Ferreira, doutor em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco em 2007, professor adjunto do Departamento de Psicologia e Orientação Educacionais do Centro de Educação da UFPE. Pesquisador e professor do Núcleo de Educação e Espiritualidade do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE. Atua principalmente nos seguintes temas: psicologia transpessoal, positiva e integral, psicologia social comunitária, educação não formal, dinâmica de grupo, relações interpessoais, fenomenologia Merleau-Ponty, sexualidade, resiliência, espiritualidade integral, Ken Wilber, processos afetivos interativos na educação, intervenções psicossociais, psicologia do desenvolvimento, infância e adolescência. Arthur Gomes de Moraes, doutor em psicologia pela Universidade de Barcelona em 1996 e pós-doutor na Universidade de Barcelona e no INRP Paris em 2005. Professor titular do Departamento de Psicologia e Orientação Educacionais do Centro de Educação da UFPE.
onde atua também no CEEL, Centro de Estudos em Educação e Linguagem, e na pós-graduação em Educação. Experiência na área de educação, dedicando-se principalmente aos seguintes temas: psicolinguística, didática da língua portuguesa, alfabetização, formação do professor e psicologia da educação. Carlos Eduardo Ferreira Monteiro, PhD in Education pela University of Warwick, em 2005, pesquisador visitante na University of Leicester, em 2007, e na Free University of Brussels, em 2012. Pós-doutorado na Universidade de Lisboa, em 2014. Professor associado do Departamento de Psicologia e Orientação Educacionais do Centro de Educação da UFPE. Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Tecnológica, EduMatec. Pesquisas voltadas aos temas: ensino e aprendizagem de matemática, psicologia da educação matemática, educação matemática nos contextos de educação do campo, fatores socioculturais vinculados ao desenvolvimento e uso de conhecimentos matemáticos, estatística nos anos iniciais do ensino fundamental e aspectos do ensino e aprendizagem de matemática no EJAI. Clarissa Martins de Araújo, doutora em Sciences de l'Education na Université de Toulouse, Lemierre, em 2000. Atualmente é professora associada do Departamento de Psicologia e Orientação Educacionais e do Programa de Pós-Graduação em Educação do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. Vinculada ao Grupo de Formação de Professor e Profissionalização Docente e do Grupo de Pesquisa em Formação de Professores, Arte e Inclusão, DGP-CNPq. Pesquisadora do Núcleo de Formação de Professores e Prática Pedagógica, com ênfase em estudos sobre a educação inclusiva e ensino de artes, na área de saberes docentes e formação de professores, inicial e continuada. Daniela Maria Ferreira, doutora em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, em 2007. Professora adjunta do Departamento de Psicologia e Orientação Educacionais e coordenadora junto com Marília Emília Lins do Grupo de Estudo e Pesquisa Família, Escola e Profissão, GEP-FEP, no Centro de Educação da UFPE, além de colaboradora como pesquisadora do Grupo de Estudos sobre Instituições Escolares e Organizações Familiares, Focus Unicamp. Eliana Borges Correia de Albuquerque, doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais em 2002 e pós-doutora pela Université Paris Vincennes Saint-Denis em 2010. Atualmente é professora associada do Departamento de Psicologia e Orientação Educacionais do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco e orienta dissertações e teses no programa de pós-graduação em Educação da referida instituição. Atua principalmente nos seguintes temas: alfabetização e letramento, ensino da leitura e da escrita na educação infantil, ensino fundamental e EJA, formação de professores. Esther Calan de Souza Rosa, doutora em Psicologia pela Universidade de São Paulo em 2003, professora adjunta do Departamento de Psicologia e Orientação Educacionais do Centro de Educação da UFPE. Membro do Centro de Estudos em Educação e Linguagem, atua principalmente nos seguintes temas: formação docente, leitura, narrativas biográficas, professor-leitor, educação literária e bibliotecas. Fátima Maria Leite Cruz, doutora em Educação pela UFPE em 2006, professora adjunta da Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Educação, Departamento de Psicologia e Orientação Educacionais. Professora dos programas de pós-graduação em Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Tecnológica da UFPE. Pesquisadora do Laboratório de Interação Humana, LABINT, da UFPE e do Núcleo de Formação Continuada Didático-Pedagógica de Professores da UFPE, no FOP. Temáticas de interesse: processos psicossociais de inclusão e exclusão, famílias e contextos de desenvolvimento, formação de professores e identidade docente, avaliação educacional e da aprendizagem, representações e práticas sociais. Jaileila de Araújo Menezes, doutora em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2004, professora associada do Departamento de Psicologia e Orientação Educacionais, CE, e ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia, CEFISH, da Universidade Federal de Pernambuco.
pesquisadora vinculada aos grupos de estudos e pesquisas sobre poder, cultura e práticas coletivas, GEPCOL. Atua principalmente nos seguintes temas: participação política juvenil, juventude e projeto de vida, juventude e movimentos sociais, subjetivação de crianças e adolescentes na contemporaneidade. Magna do Carmo Silva Cruz, doutora em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco em 2012. Atualmente é professora adjunta do Departamento de Psicologia e Orientação Educacionais e uma das coordenadoras do CEL, ambos do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. Pesquisadora e professora do Núcleo Educação e Linguagem do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE. Tem como interesse principais os temas: alfabetização, leitura e escrita, saberes e práticas docentes no ensino de linguagem, ciclos de alfabetização, avaliação. Maria Emília Lins e Silva, doutora em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, FAI-UFMG, em 2004. É professora adjunta do Departamento de Psicologia e Orientação Educacionais e coordenadora do Grupo de Estudo e Pesquisa Família, Escola e Profissão, GEP-FEP, ambos no Centro de Educação da UFPE, e participa como pesquisadora colaboradora do Centro de Estudos em Educação e Linguagem. Rafaela Asfora Lima, doutora em Psicologia Cognitiva pela Universidade Federal de Pernambuco em 2007. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Educação, Departamento de Psicologia e Orientação Educacionais. Coordenadora do Centro de Estudos em Educação e Linguagem. Área de interesse: Educação inclusiva, com foco na alfabetização de crianças com transtorno do espectro do autismo. Selma Maria Gomes de Miranda Soares, mestre em Psicologia pela UFPE em 2012, especialização em Políticas Públicas e Gestão de Serviços Sociais pela UFPE em 1997, especialização em Intervenção Psicossocial à Família pela UFPE em 2001. Atualmente exerce as funções de assistente social do Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco, na área de saúde pública e no Tribunal de Justiça de Pernambuco, com ênfase na área psicossocial jurídica, atuando na orientação e fiscalização de instituições de acolhimento de crianças e adolescentes na cidade do Recife. Silvia Regina de Chiaro Ribeiro Rodrigues, doutora em Psicologia Cognitiva pela Universidade Federal de Pernambuco em 2006. Professora adjunta do Departamento de Psicologia e Orientação Educacionais, Centro de Educação, UFPE. Pesquisadora do NUP-ARC, Núcleo de Pesquisa da Argumentação da Pós-Graduação em Psicologia Cognitiva, e membro do CEL, Centro de Estudos em Educação e Linguagem, do Centro de Educação, ambos da Universidade Federal de Pernambuco. Tem interesse de estudo nas áreas de ensino e aprendizagem, a argumentação na construção do conhecimento e no desenvolvimento do pensamento reflexivo, formação de professores. Tícia Cassiane Ferro Cavalcante, doutora em Psicologia Cognitiva pela Universidade Federal de Pernambuco em 2006. Professora adjunta da Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Educação, Departamento de Psicologia e Orientação Educacionais. Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFPE. Coordenadora do Centro de Estudos Inclusivos, CEI, membro do Centro de Estudos em Educação e Linguagem, e pesquisadora do Núcleo de Pesquisa da Argumentação, Universidade Federal de Pernambuco. Interesses atuais de investigação: educação inclusiva, impedimentos comunicacionais relacionados à deficiência motora e/ou intelectual, aprendizagem e desenvolvimento de pessoas com deficiência. Vanessa Nicolau Freitas dos Santos, concluinte da graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente aluna bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, PIBIC-APQ. Tem interesse de estudo nas áreas de educação inclusiva, competência social e comunicação da pessoa com autismo, aprendizagem e desenvolvimento de pessoas com deficiência.